Animação de cidade grande em preto e branco com árvores vermelhas. Uma seta também vermelha sobe por uma torre de transmissão e vira à esquerda. No ar, pulveriza-se formando a logomarca da Univesp TV, que se forma em letras pretas e vermelhas dentro de um monitor. De lá saem 3 setas pontilhadas em direção a um crânio que aparece à esquerda, cuja metade direita está encoberta por carne. A seta vermelha se liga a um cérebro vermelho, a preta a um olho preto e a branca a uma orelha branca. Zoom no crânio, que se transforma numa logomarca. Numa coroa circular vermelha, Pedagogia Unesp, em branco. Dentro da coroa, 3 jovens ilustrados caminham ladeados para o fundo. A moça à esquerda, em branco e vermelho, leva um livro. O rapaz ao centro, em preto e branco, também segura um livro e está com mochila. A moça à direita, também em vermelho, possui uma bolsa. O cenário, como num palco, é composto por 3 púlpitos triangulados. Cada um possui uma plaquinha. O púlpito à esquerda está identificado como projeto, mais à frente o púlpito político, mais atrás e à direita o pedagógico. Feixes de luz diagonais iluminam o fundo, onde se encontram 2 telões. Num deles em azul, projeto político pedagógico. Nossa história se baseia em 3 personagens. Um ator de branco entra na luz e vai até o púlpito projeto. O projeto é um sujeito sonhador. Poderíamos representá-lo como um adolescente. Veste um boné marrom. Projeto, do latim projecto, lançar para diante. Mas preferimos representá-lo como um poeta. Ele troca o boné por um óculos preto e pega um livrinho da mesma cor. Vai até o púlpito político. Nosso outro personagem é o político. O ator tira os óculos e veste um paletó preto. Coloca uma gravata cor vinho. Talvez essa fosse a maneira natural de representar o político. Político, do grego políticos, tudo que se refere à cidade, ou polis. E tudo que se refere à cidade se refere a todos. Portanto, é público e acessível. Por isso, o político será, pelo menos por enquanto, neutro. O político tira o paletó e a gravata. O ator de branco se dirige ao púlpito pedagógico. E o terceiro personagem da nossa história é o pedagógico. O ator veste um jaleco branco. Pedagógico, do grego paidagogikos, relativo à educação. Ele sorri. Que sim, será representado por um educador. Luz cai. No telão à direita, em azul, projeto político pedagógico. No telão à esquerda, várias crianças leem em aula. Comecemos então. Projeto político pedagógico. O que é o projeto, o político e o pedagógico? Professor Pedro Ganzelli, por favor, como esses 3 personagens se relacionam? O ator olha para o telão à esquerda, onde aparece o professor. Um homem branco de cabelos brancos, olhos claros e óculos, que usa camisa azul e fala no escritório. O projeto político-pedagógico tem uma dimensão política. Em branco, Pedro Ganzelli, Faculdade de Educação Unicamp. É envolver todas as pessoas, mas ele também se concretiza num documento. Então ele tem um documento, que ele tem uma estrutura, geralmente o sistema é que define qual que vai ser essa estrutura do documento, e esse documento vai estar definindo, enfim, descrevendo o que é a escola, tanto do seu aspecto físico como do seu aspecto dos recursos, na verdade, dos recursos físicos, humanos e financeiros. Faz a descrição e os objetivos da escola. O poeta fala por detrás da projeção das crianças. Sonho com o lugar do impossível, não como algo inalcançável, mas como vir a ser uma realidade outra que deverá ser construída por nós à custa de sangue, suor e lágrimas. Esse meu sonho parece ser desmedido. Vem de trás do telão, mas eu sou aquele que transforma planos até o púlpito projeto. Em realidade concreta, que constrói um futuro que foi desejado. Ele assente com a cabeça e tira os óculos. Pega o livro e lê. Em branco, projeto político-pedagógico como instrumento coletivo de transformação do contexto escolar. José Misael Ferreira do Vale, 1999. Nosso poeta falou bonito. Agora com José Misael Ferreira do Vale. Ao falar em projeto, fala-se ao mesmo tempo numa avaliação do que está posto para negá-lo ou afirmá-lo, com base em percepções, análises, deduções, etc.
Daí se ter o cuidado de analisar o projeto do ponto de vista da sua ideologia e intencionalidade. Porque há uma intenção por trás de todo o projeto, certo, professora Lisete? Luz cai. Lisete aparece no telão, uma mulher branca, grisalha e de óculos. Usa blusa azul turquesa e colar prateado de pedras azuis. No escritório, várias pilhas de papéis ao fundo. O ato pedagógico é sempre um ato político, porque ele implica em escolhas, tá certo? Em maneiras de fazer. A hora que realmente um professor fala, vocês leram a notícia do jornal ontem sobre tal coisa, não é? Ele escolhe o que ele quer, a violência, o futebol, tá certo? Uma promoção, uma política internacional. Em branco, Lisete Areraro, Faculdade de Educação USP. Todos os dias isso ele faz. Então, ele tem que saber, né, o que é que ele pretende, quer dizer, qual é o projeto de nação, de escola, de educação, que crianças você quer formar, tá certo? Com que reflexões, com que valores de vida, né? Em que sociedade brasileira, né? Que a gente fala muito em solidariedade, mas isso se faz na escola também, né? Então, ou ele faz isso, tá certo? E isto é realmente ter atos políticos. E isto um pouco saiu do discurso. Você veja que em alguns lugares as pessoas nem falam um projeto político-pedagógico, né? Fala só um projeto pedagógico, porque falar em político... O poeta franze a testa. É um pouco proibido. Agora, o político está em seu púlpito. No telão atrás dele, 4 potes de tintas coloridas. Em cena, nosso próximo personagem, um pouco proibido, o político, que agora já não deveria ser representado de maneira tão neutra e assim, sem cor. O político olha para a blusa branca e, em seguida, para a projeção com os potes de tinta. Molha o dedo num potinho vermelho e passa na blusa. Depois passa tinta azul. Passa amarela. Mais tinta vermelha. Por fim, verde. Pega o mesmo livro e lê. Entendo que os projetos devem explicitar sua concepção de ser humano e de sociedade e indicar claramente as tarefas por fazer. Procedendo-se assim, evitar-se-ia uma enorme perda de tempo para se descobrir a intencionalidade real dos projetos. É por isso que o projeto pedagógico é sempre um projeto político-pedagógico, que realiza opções, toma partido diante da realidade existente e diz, ou deveria dizer, a que veio de maneira transparente. O político por trás dos projetos das escolas públicas brasileiras são assim transparentes como deseja José Misael? O político vai ao telão. Antes ainda, as escolas têm essa autonomia para elaborar seus projetos? No telão, várias crianças em sala. Então, a busca de um projeto mesmo, com cara, cor, cheiro, tá certo? Perfil da minha escola, dos meus alunos, dos meus colegas, isso tudo incomoda, né? Então, é uma autonomia no discurso, mas ele é uma obediência na prática, né? Então, falar de autonomia, tudo bem. Realizar alguma questão de forma autônoma e respeitar que a escola o faça, com a liberdade limitada que ela tem, evidentemente, né? É bem mais difícil, né? É como se fosse assim, você tem autonomia, né, para pensar o que você quiser, desde que você pense o que eu desejo que você pense. Então, se estamos assim, tudo bem. Se não estivermos assim, você vira um perigo em potencial, né? Isso é uma contradição com a nossa tarefa, né? A nossa tarefa não é transmitir conhecimento, simplesmente. É a formação em valores, é uma formação ética, e isto pressupõe discussão, coerência de atitudes, coerência de projeto, tá certo? E uma meta de caráter bastante coletivo. O professor sorri. Ele escreve no quadro negro pedagógico e lê de novo o livro. O centro de qualquer projeto político-pedagógico legítimo será o processo de formação do aluno. A formação do aluno deverá ser o critério básico para se decidir sobre o essencial e o acessório em termos de educação escolar. Uma sugestão, um livro, uma orientação, um método, um conteúdo, um valor, uma atitude serão incorporados ao projeto pedagógico se e somente se
forem essenciais à formação do aluno. O professor tira o jaleco. Lisete no telão à direita. Por isso que, às vezes, um plano gorducho, né, de muitas páginas, não necessariamente significou um plano discutido. Tá certo? O melhor plano é aquele que foi discutido com a escola. E, às vezes, tem um problema que realmente a escola fala, olha, a questão da violência aqui está impedindo um bom regimento. Bom, este é o problema de todos os professores. Esse é um projeto político-pedagógico. Tá certo? Que a escola defina, até com uma certa precisão, o que ela vai, para onde está indo o esforço deles, independente, obviamente, do conteúdo, dos conteúdos que cada disciplina vai trabalhar, né? Então, tem uma meta que tem que ser fruto daquele conjunto. O ator põe os óculos de poeta e se aproxima do telão. Em azul, projeto. Quando uma sociedade projeta o futuro, então ela pode projetar um futuro, geralmente projeta um futuro melhor, né? A mesma coisa a ideia do projeto político-pedagógico. Quando um coletivo ele vai projetar as suas ações futuras, enfim, ou ele vai pensar suas ações futuras, vai organizar suas ações, mas para transformar a sua realidade. Então, acho que assim, o projeto político-pedagógico tem essa intencionalidade de transformação, ou projeto político democrático. O projeto político que não é democrático é o que vai ser engavetado, é aquele que serve simplesmente para ser homologado pelos órgãos centrais, quer dizer, está dentro do padrão que nós pedimos, então está aprovado. O poeta toma nota. Não, estou pensando num projeto democrático que interfira nesse processo não democrático que é a nossa escola hoje. Ele vem à frente. Professor Ganzelli disse uma coisa importante. Melhor ouvir de novo. É importante que o projeto político-pedagógico interfira na não-democracia na qual muitas vezes está inserida a escola. O poeta olha para a tela. Então, assim, se você tem os professores em disputa, bom, pera lá, qual é essa disputa? Por que está essa disputa? E como que nós podemos transformar essa disputa numa perspectiva coletiva? O poeta abre um livreto. Sobre a imagem em branco, Projeto Político-Pedagógico de 2012 da EMF Campos Sales, São Paulo. No ano de 2004, 3 ou 4 professores procuraram o diretor Braz, queixando-se que para eles as salas de aula não funcionavam como espaço de aprendizagem. A partir daí, todos começaram a discutir uma nova proposta pedagógica. Até então, o que imperava era a pedagogia da maçaneta, em que a porta fechada impedia qualquer troca entre os professores e a melhoria daqueles que apresentavam deficiências. A proposta acordada pela equipe culminou na reestruturação física da nossa escola. Agora, as crianças sentam em grupo de 4 alunos e contam com um roteiro de estudos, acompanhadas de perto pelos professores. O poeta vai para trás do telão. Olha só, o projeto se materializando no pedagógico. O ator veste o jaleco. O pedagógico, lembra-se, é quem possibilita a elaboração do documento e é também quem o coloca em prática. No telão, crianças saem da escola. E assim o é. Dizem os parâmetros curriculares nacionais que a experiência acumulada pelos profissionais da educação é, naturalmente, a base para a reflexão e a elaboração do projeto educativo de uma escola. Não é simplesmente que você é um transmissor ou retransmissor de conhecimento, você não simplesmente dá informação. Se for só da informação, o Google faz melhor que nós. Agora, se for formação de gente, portanto, valor ético, conhecimento naquilo que mobiliza, instiga a criança, o jovem, tá certo? Numa curiosidade que pode, inclusive, que é o que leva a ciência, as artes, a literatura nos superar, né? O melhor professor é aquele que conseguiu ser superado pelos seus próprios alunos, né? Bom, aí nós estamos fazendo o nosso papel. Há vida inteligente nas escolas públicas, sem dúvida nenhuma. Eu respeito muito esse 1 milhão que levanta todo dia de manhã e vai dar aula. Cada um de nós é capaz, entre os 5 pessoas que diria que teve influência na sua vida, certamente 1 ou 2 vão ser professores. Então, eu acredito na escola pública, nos professores e acho... O ator tira o jaleco. E acredito em projeto político-pedagógico com uma autonomia relativa da escola, mas que ela possa ter o espaço dela para decidir o que ela acha que é melhor fazer naquela circunstância. O político avança sorrindo. E é aí,
educadoras, educadores, mães, pais, funcionárias, funcionários, educandas, educandos, que eu, o político, apareço e me torno imprescindível. Mas que fique bem claro, não é qualquer político. Ele arregala um É olho o político democrático. e Uma assente. educação democrática, uma escola democrática tem que ter um caráter transformador. E aí tem que transformar a própria forma de ver a escola, a forma de organização. E aí você vai explorando todas as possibilidades que estão presentes. E o gestor e o projeto político-pedagógico, ele tem uma função, ele tem é primordial para essa construção coletiva, porque é uma construção coletiva. E o gestor ou o diretor de escola, ele coordena, se ele tem essa intencionalidade, ele deve coordenar esse processo. No palco escuro, o ator com o projeto da EMF passa pelos 3 púlpitos iluminados. Está entre os objetivos da escola avançar no processo de construção de uma escola pública de qualidade com a participação de todos os segmentos, tornando-a viva e capaz de receber as influências da comunidade e também influenciá-la no sentido de colaborar com a vivência democrática e avanço do processo educacional. Ele sorri. Trabalhar com o grupo eu acho muito interessante e você tem uma riqueza muito grande ali. E você tem as crianças, né? Você tem os alunos é que move tudo, né? A aprendizagem dos alunos é o que move tudo e eles nos ensinam também, né? Então esse movimento não é um movimento humano que a gente acredita, né? E trabalha e organiza. E professor sem esperança e sem utopia não existe, viu? Por isso tem sempre que ter um projetinho pedagógico escondido, tá certo? Também, quando falei, o que você gostaria de fazer? Isto, certo? Acredite nisso. No telão, 2 crianças escrevem: créditos selecionados, organização e gestão escolar. Responsável, Celestino Alves da Silva Júnior. Audiodescrição, roteiro, locução e edição, Vanessa Machado. Consultoria, Felipe Monteiro.